Começar agora o assunto aqui, potencial de membrana e potencial de ação, agora visto por uma óptica um pouco mais médica aí, pelo livro do Guyton. E aproveitar para rever todos aqueles conceitos que a gente viu lá da física. Óbvio que o livro de física, ou aquele material de física, é um pouco mais específico, já o material de fisiologia aqui, ele vai falar mais o que importa saber tudo isso que a gente viu lá. Então, como falei para vocês lá na aula de física, a gente tem uma diferença de concentração desses íons aí. Vamos pensar no potássio. Muito potássio dentro da célula, pouco potássio fora da célula. Então, a gente pensa aqui, ó, muito potássio dentro da célula e aqui pouco potássio. Tendência natural do nosso potássio aí, pelo o que a gente chama lá de potencial químico, é sair. Sair então da célula. Porém, a gente viu que à medida que esse potássio vai saindo da célula, vai deixando ela aqui negativa no interior, até chegar um valor aqui de menos 94 milivolts. Esse valor de menos 94 milivolts é a força que mantém essa diferença de concentração do potássio. O potássio sai, tenta equilibrar, mas vem essa força aí, que é o nosso potencial agora elétrico, e joga potássio para dentro. Então, igual a gente já viu na física aí. Lembrando aqui que isso seria uma condição ideal em que a nossa membrana é 100% permeável ao potássio e somente ao potássio. A gente está pegando só o potássio aqui como referência. Já o sódio, como vocês sabem, ele é grande concentração fora da célula, pequena concentração dentro da célula. Pelo nosso potencial químico aí, então, o sódio tenderia a entrar aqui. Mas ele vai entrando, vai acumulando cargas positivas, acumula carga positiva, até que chega um ponto que a diferença de potencial entre o interior da célula aqui positivo e aqui negativo chega a esse valor aqui de mais 61 milivolts, atinge então o nosso equilíbrio dinâmico através do nosso potencial elétrico aqui, que pega o sódio e joga para fora. Joga para fora na mesma intensidade que o nosso potencial químico joga o sódio para dentro. A hora que equilibra, que mantém então a diferença de concentração, a gente tem o equilíbrio dinâmico, que é dado pelo esse potencial aqui de mais 61 milivolts. Por que aqui é mais? Porque cada vez que entra um cátion sódio para cá, há um acúmulo de carga positiva. Da mesma forma que aqui vai ser negativo, porque cada vez que sai um potássio pela diferença de concentração, tendência a sair, acumula uma carga negativa aqui, porque perde uma carga positiva aqui para o meio externo. A carga positiva vem para cá, ó, acumula carga positiva aqui, e aqui acumula carga negativa. E como até deduzi para vocês lá na aula de física, essa equação de Nernst aqui é a equação, então, que nos dá o potencial, ou a diferença de potencial, entre a membrana ou transmembrana, que faz com que as concentrações desses íons sejam mantidos lá naquele equilíbrio dinâmico. E, obviamente, então que vai ter relação com as concentrações interior e concentração exterior dos nossos íons aí. Porque quanto maior a diferença dessa concentração, mais de força elétrica eu vou ter para impedir a difusão. E mostro para vocês que essa fórmula aqui, que estava no material de física, é exatamente a mesma fórmula aqui que está no livro do Guyton. Só que o que aconteceu? Ele substituiu o R, o T e a constante de Faraday aqui e transformou Ln em log. Mas é a mesma fórmula, só que ficou uma fórmula bem mais fácil de trabalhar com ela aí. A gente, para exemplificar, pode até tentar calcular através dessa fórmula aqui, ó. Uma coisa bem simples. Vamos calcular então a diferença potencial para manter a nossa concentração interior e exterior de sódio. Concentração do exterior de sódio 142. Então, vamos colocar assim aqui, ó. A gente vai ter então aqui, ó, 142.
Concentração interior do sódio, 14. Então, aqui vai ser 14. Em vez de 142, se vão aproximar, que o livro faz isso também, para 140. Então, 140 dividido por 14 vai ser igual a 10. Então, ó, 140 dividido por 14, corta aqui com aqui, vai ser igual a 10. Então, a gente vai ter uma fórmula que fala 61 sobre Z. Z é simplesmente a carga. Como a gente está falando do sódio, ó, o sódio tem carga mais 1. Então, esse Z aqui nosso vai ser igual a 1. Então, vou ter a fórmula agora que Φ, ou diferença de potencial ΔV, vai ser igual a 61 sobre 1, que é 61 mesmo, vezes log já está falando que é na base 10, é implícito isso, de 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, a gente tem que ΔV igual a 61 milivolts aí. Chegamos exatamente no que é a nossa diferença aí de potencial para uma célula que é 100% permeável ao sódio, uma célula que tem somente sódio aí em jogo. Quanto seria a força para equilibrar essa diferença de a força elétrica, no caso, aqui em azul, que seria aí responsável para equilibrar essa diferença de concentração do sódio. A gente pode fazer isso para o potássio também, que seria da mesma forma que eu fiz aqui, usando uma calculadora científica para calcular esse log de 140 dividido por 4, usando o Z igual a 1 também, fazendo 61 vezes a quantidade que vai dar aqui, que vai dar esse valor aqui, ó, de menos 94, que vai ser também o valor aí da força elétrica ou do potencial elétrico, que vai balancear a quantidade de potássio que quer sair, colocando o potássio para dentro, porque aqui dentro é negativo e o potássio é positivo, ele é atraído então por uma força elétrica para cá, e isso faz com que a concentração de potássio se mantenha nesses valores aqui, o exterior 4 e o interior 140. Tranquilo assim. E como eu também já falei para vocês, em uma célula, agora pensando uma célula real aí, em que se mede o potencial, tem a contribuição de vários íons. E o fator mais importante para a gente descobrir qual vai ser esse potencial transmembrana, levando em consideração vários íons, é a permeabilidade. Por isso que essa equação de Goldman, ela é uma equação de Nernst, mas levando em conta vários íons, todos esses íons multiplicados pela permeabilidade. Como eu falei para vocês lá, se a permeabilidade do potássio é a principal, ou seja, a membrana é mais permeável ao potássio do que os outros, o nosso potencial transmembrana da nossa célula aí real vai chegar mais próximo ao potencial que teria uma célula somente constituída de íon potássio. Mas não, a gente sabe que vai chegar próximo, mas não é igual, porque tem uma contribuição aqui do nosso sódio e uma contribuição, apesar de ser pouca aqui também, do cloreto. E como outra contribuição também da bomba sódio e potássio, que a gente já viu lá. E como eu já falei também, se a gente adota que aqui, ó, se a permeabilidade do sódio fosse 0 e do cloreto fosse 0, a gente cairia na equação de Nernst. Mas a gente sabe que não é assim. Tem uma permeabilidade do sódio aqui contribuindo e uma permeabilidade também do cloreto, que vai dar aquele resultado lá que a gente conhece, desse valor aqui medido de menos 90 milivolts. Valor medido em um experimento. Como eu falei para vocês, essa equação de Goldman chega bem próxima a esse valor aí, ou seja, é um bom modelo para explicar essa nossa situação. E aqui, como eu falei para vocês, uma medida experimental desse potencial aí transmembrana. A gente tem uma membrana, aqui representada por uma célula nervosa aí, a gente consegue colocar um eletrodo aqui dentro, com uma micropipeta, a gente tem um voltímetro,
que ele calcula a diferença de potencial, e um eletrodo aqui fora. Com esse aparato, a gente descobre aí esse valor experimental de menos 90 milivolts aí. Ou seja, o meio interno tem um valor aí de menos 90, considerando esse meio nosso aqui externo como referência, um valor de 0. Eu poderia ter, na realidade, um potencial aqui fora de menos 10 e aqui dentro de menos 100. Fazendo a conta aqui da diferença potencial, ficaria ó, menos 100 menos 10 igual a menos 90 também. Então, quando eu falo que eu uso esse eletrodo aqui de referência, esse eletrodo de referência, ele zera esse potencial de fora aqui. É como se ele colocasse o valor aqui em fora de 0. E ele mede a diferença desse eletrodo de referência que está 0 com o que está dentro. Então, por isso que a diferença de potencial entre o que está fora com o que está dentro é menos 90 aqui. Então, só para ter esse detalhe que não é exatamente esse valor de menos 90 que está dentro e não é exatamente 0 o que está fora. E sim que a diferença entre o que está fora e o que está dentro vai dar menos 90. Por isso que a gente fala que é diferença de potencial, ou ΔV aí. Só falo isso para vocês terem essa ideia também. Então, só chamando a atenção, porque a gente vai começar a falar do potencial de membrana, ó, aproximadamente menos 90, mas saber que, na verdade, quando a gente fala desse potencial de membrana ser menos 90, é que é uma diferença de potencial de menos 90, como eu mostrei para vocês aqui, nesse exemplo aqui, ó. E o Garton explica exatamente isso aqui nessa passagem, ó, que o potencial no interior da fibra é 90 mais negativo que o potencial no líquido extracelular. Então a diferença de potencial vai ser menos 90.